Sejam muito bem-vindos ao podcast 7DMA. Aqui nós iremos discutir estratégias na sua jornada rumo aos 7% dos profissionais da área de projetos, que no Brasil faturam mais de 15 mil por mês. Eu sou Gabriela Vasconcelos e estou aqui com Anderson Doria. E o tema de hoje é falta de tempo. Vamos lá. A falta de tempo é uma frase comum no cotidiano social. Estamos ocupados em realizar tarefas, mas será que todos possuem o mesmo grau de prioridade? Como gerenciar o tempo para ser cada vez mais eficiente e valorizado na área de engenharia de produtos? Nesse podcast, responderemos algumas dessas questões. Vamos lá, Anderson. Vou começar agora com alguns questionamentos que vão ajudar a gente a ter a noção sobre esse tema que a gente está trazendo nesse episódio. Podemos começar? Sim, com certeza. Vamos lá. Anderson, como priorizar atividades e gerenciar o tempo para o desenvolvimento de skills? Gabriela, a nossa vida é muito corrida hoje, né? Demais. A gente tem mesmo nesse momento difícil que estamos vivendo, mas sempre temos bastante coisa para fazer, né? Muitas coisas para fazer. Então, o importante é o que a gente quer do futuro, né? O que a gente almeja do futuro, o que a gente prepara, aonde nós queremos chegar. Isso é super importante, né? Não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. Muitas vezes nós simplesmente seguimos o barco, né? E somos levados por vários motivos, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente, enfim. Mas eu tenho uma história comigo. Eu, quando eu tinha 19 anos, 18, 19, 20 anos, eu pensava assim, eu sempre fui, tipo assim, eu nunca tive medo de investir, de seguir minhas ideias, sabe? De falar, caramba, eu tive uma ideia legal e eu vou seguir em frente. Eu nunca tive medo, tanto é que meu primeiro empreendimento foi perfumes que eu queria fazer, enfim. Depois, um alarme que eu quis desenvolver. Então, só que nessa época eu pensava assim, eu só tenho 19 anos, posso errar. Posso errar e beleza, tranquilo, eu tô com meus pais aqui e tudo mais, meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda. Bom, só que não, né? Que o tempo passa. Então, engraçado que quando eu percebi que eu estava perdendo meu tempo, eu já estava meus 20 e poucos anos, sabe? E aí foi uma corrida contra o tempo. Eu queria muito aprender a projeto, porque eu queria muito aprender projeto de produto, porque eu queria fazer com que minhas ideias fossem para frente, né? Que eu não queria depender de ninguém, eu queria eu mesmo fazer acontecer. Tá? Essa que era a minha ideia no passado. E aí tudo que eu fazia era em função de aprender, desenvolver produto. Tudo que eu fazia, tudo que eu corria atrás era em função disso. E aí, em todo lugar que eu ia, eu me lembro que eu fui para um final de ano na praia, assim, sabe, passar o final de ano, e eu estava estudando. Eu estava estudando, sabe, conceitos de desenvolvimento de produto, eu estava estudando, reforçando meus conhecimentos em desenho técnico, eu estava, enfim, Então, tudo é questão de prioridade, sabe? Prioridade. O que é que você quer de prioridade para sua vida? Se você seguir o barco e você não parar e pensar e projetar você no futuro, pode ser que você tenha problemas, né, no futuro, porque se você segue o barco e você não desenvolve, você não vai atrás de mais, né? Enfim, de conhecimento, de blindar o seu profissional, de você estar mais qualificado para o mercado,
pode acontecer de você estar meio que seguindo e ter problemas, né? Então, quando você tem prioridade, como é que eu faço para poder para poder me organizar, eu preciso saber onde eu quero chegar. E se eu quero ficar bom em uma determinada área, eu preciso entender como está essa área profissional no momento, né? Porque a engenharia de produto há 20 anos atrás era um outro cenário. Há 10 anos atrás era outro cenário. Há 5 anos atrás era outro cenário. Agora é um outro cenário. Entende? Então, eu preciso saber onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, e para isso eu falo, então tá bom, então para ser um profissional que eu esteja competitivo, eu preciso ter essas habilidades, fazer isso, né? Enfim, e aí sim, aí você consegue estar competitivo, né? E consegue se organizar para poder seu tempo ser bastante aproveitado, né? Sim, sim. De certa forma, como a gente ingressa em uma área profissional, a gente vai se adaptando ao ambiente que a gente tem. Então, as circunstâncias vão levando a gente. Mas certamente todo mundo tem aquele ponto que impulsiona a gente a querer mais, e chegar em um lugar e mais, e se atualizar. E aquele ponto que impulsiona todo mundo que fica ali, que dá aquele sentimento de querer mais e de procurar mais, como foi no seu caso, na sua experiência. Então, diante dessa correria que a gente leva, diante do ambiente que a gente já se encontra, Anderson, o que é prioridade diante disso para você? Olha só, a prioridade para mim é me tornar competitivo. Se eu estou na minha idade profissional, de atividade profissional, eu preciso estar apto a atender, seguir o rio, né? Eu preciso estar com as ferramentas em mãos para poder eu conseguir trabalhar. Então, o método 7DMA, que é os 7% dos profissionais no Brasil, na área de engenharia de produto, que sabe desenvolver, modelar e analisar, faz com que você esteja dentro do jogo, entende? Porque se você está em uma empresa hoje, que você modela, que você é engenheiro, por exemplo, você é engenheiro de produto. Na Dortec mesmo, a gente já teve profissional com esse perfil, né? Nós temos, na verdade, ainda, né? Mas teve um que saiu há um tempo atrás, que foi trabalhar nos Estados Unidos, mas ele sabe desenvolver, ele sabia desenvolver, né? Ele sabia fazer a parte de modelamento em CAD e sabia analisar, né? Então, ele saiu ele saiu da gente, ele trabalhava com a gente com engenharia de produto. Aí ele foi trabalhar nos Estados Unidos como projetista. Olha só, nós não temos mais fronteiras, né? A gente, esse mundo globalizado que nós vivemos, dá essa oportunidade, né? Então você pode trabalhar em qualquer lugar. Agora você tem que estar preparado, porque acredite, esse método, esse nicho, né? Essas poucas pessoas no universo do Brasil que a gente está falando, e isso é refletido também em outros países, né? Em outros países também a gente tem o mesmo perfil, porque não é todo mundo que sabe desenvolver, modelar e fazer análise. E esses profissionais são os profissionais que conseguem ganhar mais de 15 mil reais por mês. Entende? Então, isso aí. São profissionais que estão mais preparados para o que o mercado está solicitando. Exatamente. Então, a recompensa hoje é financeira, então a recompensa vem diante do conhecimento e da bagagem que tem a ofertar para o mercado. Como você falou que uma das prioridades é ser competitivo para o mercado, todo mundo pensa, então, vamos partir do ponto que eu tenho uma vida corrida, preciso me tornar mais competitivo para o mercado, mas eu tenho uma vida corrida, eu trabalho, ou eu tenho outros afazeres. Qual o maior benefício de organizar um tempo para isso? O resultado. Se eu me organizo
e eu tenho uma frequência de estudos, porque tudo é rotina, né? Tudo é você. Eu já tive uma época na minha vida que eu fui muito bem organizado e teve momentos que não. Mas quando a situação pede a você uma resposta rápida, você precisa atender, porque senão você perde o jogo, né? Você está fora. Então, o maior benefício de você, no começo, é dor mesmo. Olha, eu sei que aprender o CAD, por exemplo, não é fácil, não é uma coisa trivial. Não é, tipo, não é assistindo vídeos na internet que você vai aprender, entende? Você consegue introduzir, você consegue começar a mexer, mas você não vai aprender. Porque no campo de batalha é uma outra realidade, é uma outra, é problema real, sabe? Problema real. E uma imersão, inclusive, o treinamento não é só você estar dedicado ali estudando. Quer ver uma coisa interessante? Sabe qual é a diferença do aluno para o estudante? Né? Todos Ué, nós já fomos alunos, né? sim. E hoje nós somos estudantes. Até morrer nós somos estudantes. Mas qual é a principal diferença? Eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 11 anos. O de 11 anos está começando a migrar para a fase do estudante. E o pequeno ainda é aluno. Por quê? Aluno. Exatamente, porque aluno é aquele que precisa que o professor entregue tudo de mão beijada, pegue na mão dele e faça, olha, é assim, desse jeito, precisa de ajuda. O estudante é aquele que vai atrás. Qual é um dos maiores benefícios que uma faculdade ou universidade traz para a gente? Capacidade de pesquisa, certo? Obviamente que as faculdades e universidades trazem conhecimento, prepara a formação, é super importante, mas um dos maiores benefícios, na minha opinião, é que ele ensina a todos nós a capacidade de pesquisa. Reforça isso, né? Porque a gente sai da fase de aluno, vai para a fase de estudante, e aí quando entra na faculdade, você é forçado a pesquisar, é forçado a, né? E aí mestrado, doutorado, intensifica muito mais, inclusive, né? Então, esse é o diferencial, sabe? E essa é importante, porque quando você começa a estudar, quando você começa a... Porque olha só, você compra um curso de engenharia de produtos, certo? Sei lá, conceitos, enfim. Ou então CAD, CATIA, ou a parte de simulação, que é o Simulha, enfim, você compra o treinamento e você aprende o software. Você está ali aprendendo o software. Quando você está na sala de aula com o professor, né, ele vai estar passando os conhecimentos. Mas você só absorve aqueles conhecimentos ali. Você precisa exercitar, você precisa estudar ele para você fixar. Porque senão você, depois das 40 horas, depois de um período que você toma treinamento, que eu já tomei muitos treinamentos na minha vida, ao longo da minha carreira, e esses treinamentos eu precisei gastar uma energia muito grande sozinho para evoluir, até eu até ter um nível bacana, principalmente na área de CAD, entende? Então, se você organiza seu tempo, todo dia, um pouquinho, e usa o método Kaizen. O método Kaizen é perfeito, sabe, é perfeito, é um conceito japonês que é melhoria contínua. É um pouquinho, quer ver? Eu comprei, nessa pandemia agora, eu comprei um violão. Eu não estou estressado com o violão, que eu quero aprender rápido, que eu preciso, que eu quero, sabe, eu gosto, eu quero, mas método Kaizen, vou aprender uma nota hoje, sabe? Vai chegar um momento que eu vou estar fera, entende? E quanto mais eu precisar daquele conteúdo, por exemplo, se eu precisasse de tocar música para viver, eu ia investir mais tempo, né? É natural, entende? Então, é importante isso. Então, quando você organiza seu tempo e que você começa a estudar e você tem uma base boa, né? Aí você tem um retorno bacana e você consegue, acredite, evoluir bastante. E quanto menos esperar, você pode estar fazendo a diferença. Sim, com certeza. Isso daí é
É uma mensagem muito, muito interessante mesmo para a gente aplicar sempre, sempre, sempre. Melhoria contínua, esse método não só em linha de montagem funciona, não só em chão de fábrica, funciona na vida da gente também. Muitas ferramentas, inclusive ferramentas de qualidade que a gente usa para trabalho, se aplicam na nossa vida também. Então, é interessantíssimo a gente trazer para essa realidade tudo que a gente tem vivido com a área, todos os conhecimentos da área, porque são fundamentais. E assim, você já listou alguns exemplos, né? De organização de tempo, priorização de atividades, mas eu queria saber um pouquinho mais, uma vivência sua, algo assim marcante que você tem para compartilhar sobre como organizar o tempo e priorizar a atividade. Uhum. Olha, eu morei em São Paulo em 2010, 2011, por aí. E nessa época eu estava aprendendo. Eu tenho outras histórias, mas essa é bacana. Eu estava aprendendo o Ice and Surf, né? Que também é da Dassault Systems, a Dassault é nossa parceira, né? Nossa grande parceira hoje. E ela adquiriu o Ice, então, né? Ela desenvolveu, ela adquiriu o Ice e está desenvolvendo outras ferramentas, enfim. E o Ice and Surf, ele é um software especializado em superfície, né? E eu tentei aprender até ele sozinho, não consegui, até que eu comecei a estudar ele com o professor, e aí eu consegui ser contratado por uma empresa em São Paulo, aonde eu fiquei imerso. Olha que bacana. Eu fiquei imerso 3 meses só estudando. Eu tive essa oportunidade, não significa que todos vão ter essa oportunidade, cada um tem, né, a sua vida. Mas eu fiquei 3 meses estudando. E ele é um software muito complexo. Depois que você aprende, fica fácil você mexer na superfície, você faz loucuras. Mas até você aprender a metodologia dele, é diferente. Então, o que é que eu fiz? Na primeira semana, eu não sabia, eu estava em... Na verdade, eu fui contratado por essa empresa e eu fiquei 3 meses estudando. Mas eu estava sendo avaliado na primeira semana. Eu não sabia. Só que como eu queria muito aprender, e se eu não tivesse passado por essa análise interna, eu tinha sido demitido, né, cara? Você não tem perfil, então vaza. Paciência, faz parte do jogo. Então, eu fui aprovado, né? Até o gerente da área falou assim, Anderson, você está aprovado. Eu falei, caramba, é sério? Eu estava sendo avaliado? Eu não sabia. Eu estava sendo avaliado, cara. Você acredita? Aí eu falei, não, tá bom, beleza. Achei que eu estava aqui para... eu ia aprender. Não, tudo bem, você aprender, mas tem que ter perfil. Se não tiver perfil, Sim, sim. sabe? Não faz sentido você estar aqui. Então, beleza, eu passei. Acredite, com quase um mês, eu queria desistir. Eu queria desistir. Falei, caramba, não dá, velho. O Aysen é muito complicado. Aí eu falei, não vou. Só que aí eu fiz bons amigos naquela época, né? E aí eu conversando com eles, não, velho, fica que você vai. Você tem potencial, você vai aprender e tal. Aí o que é que eu fiz? Falei, então tá bom. Então, dentro da empresa, que eu estava em treinamento o dia inteiro, treinando, enfim. Aí eu chegava no hotel onde eu morava, e eu falei, bom, agora, porque lá na empresa é natural, você está sob pressão, certo? Então, você tem o seu professor tá lá, né, o gerente da área, enfim, você tem seus amigos, colegas de trabalho e tal. E você tem que estar ali a todo momento. O que é que eu fazia? Quando eu chegava no hotel, eu revisava tudo que eu fiz naquele dia. E que eu aprendi, porque esses 3 meses que eu fiquei estudando, não era só no CAD, não era só na ferramenta. Eu estava aprendendo conceitos de superfície, de control points, como você tem que puxar, como você tem que alinhar ele, aceleração, enfim, efeito cotovelo, como as superfícies têm que se conversar, para não dar aquele efeito de cotovelinho, né, que tem aqui embaixo, aquele efeito barriguinha, enfim. Eu fiquei, e era no papel isso aí, não era só no CAD, então era nos dois. Aí o que eu fazia? Uma coisa que eu aprendi vendo um vídeo de um professor pesquisador na internet há muitos anos atrás, ele falava assim, olha, quando você estiver na faculdade ou no colegial e tudo mais, que você está recebendo as informações, né, o seu professor está lá te passando as informações, e depois disso, eu até na faculdade usava isso, e isso me dava bons resultados. Por quê?
O bom estudante é aquele que não estuda para fazer a prova, é aquele que estuda para aprender. Se você estuda para fazer a prova, você esquece na sequência. É natural isso. Natural. O seu cérebro ele vai guardar tudo que é mais importante e o que não foi importante naquele momento. E quando você foca para fazer uma prova, você vai reter aqueles conhecimentos naquele momento e depois você vai perder. Então, o que é que eu falei? E aí ele explicou cientificamente que quando você está na faculdade ou quando você está em um curso profissional, que você está recebendo aquelas informações, certo, do professor, que é a parte teórica, quando você chega no mesmo dia antes de dormir, você deve revisar ela. Você deve revisar todo aquele conteúdo. Por quê? Quando você dorme, quando você revisa antes de dormir, o seu cérebro, quando a gente dorme, ele continua trabalhando, funcionando. Então, quando você joga aquele conteúdo de novo, que você revisa e estuda um pouco antes de dormir, você fixa ele melhor. Olha que interessante. O seu cérebro entende que aquilo ali é importante antes de dormir, entendeu? Por isso que não é bom assistir alguns determinados filmes antes de dormir, né? Aí você acaba não dormindo bem, enfim. Por isso que algumas pessoas ouvem música antes de dormir, porque relaxa e tal. Entendeu? Dica importante. Sim, com certeza. Dica importante mesmo. Eu já tive essa dica também de um professor, amigo meu hoje, e é interessantíssimo. Vale a pena experimentar para quem não conhece. E assim, com certeza, como você falou, não é fácil, não foi um desafio fácil para você, e você quis muito, e foi sua prioridade, e você organizou seu tempo para isso. Teve a oportunidade, se organizou e priorizou isso. Então, realmente, nada que vá nos impulsionar para frente, que vá nos melhorar, vai ser fácil, né? E a gente precisa ter prioridades, querer e reservar um tempo para isso, porque tudo é um esforço. É um esforço que se faz para ter uma recompensa, é um esforço para ter uma recompensa. E nessa sua jornada, nessa sua caminhada, você conhece profissionais que se enganam com a frase não tenho tempo. Quero ter um esforço, mas não tenho tempo? Infelizmente, sim. Muitos anos da minha vida trabalhando na indústria, indo para São Paulo, voltando para Bahia, enfim. Eu já ouvi vários profissionais dizendo que, putz, não dá, eu fico aqui o dia inteiro no trabalho, e realmente é verdade, né? Então, isso eu falo sempre que no nosso trabalho tem que ser o melhor ambiente possível, né? Às vezes não dá, né? Mas tem que ser o melhor ambiente possível, porque a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa, né? Agora mudou um pouco em função do home office, mas isso é uma realidade, né? Então, e eu sempre via várias pessoas, algumas eu via com bastante empolgação, não, eu vou aprender, eu vou estudar e tal. E eu vi alguns engenheiros que eu conheci que queriam bastante e têm essa consciência de que precisa aprender o CAD, por exemplo. Olha, eu sei, já me falaram assim antes, eu sei, poxa, eu tenho experiência na engenharia de produto, mas eu tenho que aprender o CAD para ter mais uma habilidade, mais o que eu puder oferecer, porque na engenharia de produto, principalmente numa grande engenharia de produto, você percebe quando uma pessoa ela sabe ela sabe desenvolver um produto e ela sabe modelar, a agilidade é muito maior, as entregas são muito maiores, o projeto anda mais rápido, né? Você consegue entregar mais propostas para os seus colegas que são de outros commodities, a coisa começa a fluir mais rápido, entende? Quando você não sabe, isso atrasa um pouco, porque você precisa de outra pessoa, você precisa de um projetista, você precisa de um cara que sabe do CAD para fazer e tal. E isso atrapalha. Então, eu já vi pessoas não priorizando isso e um tempo depois perdeu grandes oportunidades. Por quê? Porque tinha vagas e hoje está muito mais frequente isso, né? Antes não era tanto assim, mas hoje é. Eu preciso de uma pessoa, um profissional que trabalhe na engenharia de produto, que sabe fazer desenvolvimento de produto, mas também saiba modelar. E aí é que a gente volta no conceito 7DMA. Então, 7%
dos profissionais da engenharia de produtos no Brasil que sabem desenvolver, modelar e analisar, né? Então, eu já vi situações bem difíceis, tá? E eu vou te falar uma coisa, eu não me lembro a época que eu fiquei desempregado. Eu não, depois que eu comecei a trabalhar na área de projeto de produto, só teve uma vez que eu fui desligado de uma empresa, né, antes da Dortec, né, que eu fui desligado, mas por quê? Porque a empresa perdeu um contrato gigante com a montadora e nessa perda de contrato é natural, né? Então alguns são cortados. E eu era o caçula, eu era o que tinha acabado de entrar, né, nessa empresa. E aí, infelizmente, eu tive que sair, o gerente me chamou, ele falou, poxa, Anderson, infelizmente eu não queria que isso acontecesse, né? Mas enfim, faz parte do jogo, né? Só que 2 dias depois eu estava empregado de novo. Só que eu estava, o bacana é que eu tomei todo esse treinamento em superfície, aprendendo Aysen Surf e tal, porque o Aysen Surf ele é um software voltado mais para design, né? Para a área, né, de design de superfície, principalmente para as automobilísticas, né? Como ele é uma ferramenta especializada em superfície, né, em classe A, então essa área que usa mais. E eu tinha saído da engenharia para essa área de criação de superfície de estúdio e tal. E depois eu voltei para a engenharia, porque eu estava desligado e eu precisava trabalhar, então eu voltei para só que eu voltei para a engenharia com minha cabeça modificada, né? Eu achava antes de entrar nessa empresa que eu sabia muito de superfície. Eu já modelava no CATIA, em outros softwares, em sólido, superfície inclusive, só que eu não sabia nada de superfície. Quando eu entrei lá foi que eu aprendi. E aí eu voltei para a engenharia. E o engraçado é que, pelo fato de eu ter estudado, de eu ter aprendido, porque na verdade eu queria trabalhar com esse software, eu gostava muito, acabou acarretando que eu trouxe mais habilidades para o meu profissional. E aí, quando eu voltei para a engenharia de produto, para modelar no CATIA, eu usava os dois softwares. Então, porque tem geometria que é muito mais fácil fazer em superfície. Né? Muito, incomparavelmente mais fácil fazer em superfície. E o Aysen, ele é muito fácil de trabalhar. Então, eu usava o Aysen para fazer algumas soluções, jogava no CATIA, enfim. Sabe? E a coisa fluía muito. Começou a fluir muito mais rápido as minhas entregas. Entendeu? Então, e assim, e eu vi pessoas ao longo dessa jornada que falaram assim, não, eu não vou aprender outro software, eu não vou aprender outras habilidades. Eu sou um bom engenheiro, eu sou um bom profissional na área eu sou um bom gestor na área de gerenciamento de projetos, enfim, e eu não tenho que aprender mais nada. E, infelizmente, essas pessoas ficam com menos habilidades, né? Tem um amigo meu que está em São Paulo agora, ele me ligou tem umas 3 semanas. E aí ele falou comigo, Anderson, e eu falei para ele, cara, aprende a modelar, aprende a fazer pré-análise, pelo menos. Você é um excelente engenheiro, faça isso. E ele não fez. E eu falei isso para ele em 2015. 2015. Olha, 6 anos atrás. Ele voltou para São Paulo, ele saiu da Bahia, voltou para São Paulo, fez um curso de gerenciamento de projeto e hoje ele está desempregado. Entende? E outras pessoas que são engenheiros, que trabalham em engenharia de produto, que sabem o CAD e fazer pré-análise, não estão parados. Entendeu? Então, as chances são maiores, não tem jeito. Faz parte do jogo. Entendeu? Sim, exatamente. É como você mencionou, né? É uma visão do que o mercado está solicitando hoje. Claro que são menos profissionais ou um profissional que integre já todos os conhecimentos, ou um profissional que otimize o tempo, como é a situação de usar o Aysen e o CATIA, otimiza tempo de modelagem, ou como é o profissional que otimiza tempo em uma reunião, de saber identificar um problema na peça e saber linkar isso com uma pré-análise. Então, um profissional que, justamente como é o 7DMA, desenvolve, modela e pré-analisa. Então, hoje, é saber entender o que o mercado está sentindo. E como o tema interessantíssimo, que é prioridade versus organização,
porque você pode ser um profissional organizado e precisa ter essa prioridade também, saber ter essa visão também do que o mercado está sentindo agora. Como você deu o exemplo de gerenciamento de projetos, talvez esteja nos 93%, né? Os 7% hoje que está andando rumo a uma compensação melhor, esteja mais ligado ao passo do desenvolver, modelar e pré-analisar, que é um conhecimento, né, da parte mais digital, de software, enfim. Saber ter esse tato, ter essa prioridade que vai te motivar bastante a organizar seu tempo também para isso. E Anderson, e esses profissionais que não conseguiram gerenciar o tempo, estão colocados no mercado de trabalho? É muito difícil, né? Mas eu acompanho algumas pessoas e algumas delas continuam, e outras estão paradas e em busca de novas oportunidades, né? Inclusive, tem alguns amigos meus que, em função de alguns problemas que estão acontecendo hoje no Brasil, estão já prestes a ser desligados e tal, e eles estão buscando esses conhecimentos agora, entende? Então, fatalmente, esses, com certeza, eles vão se preparar para estar entre os 7%. Por quê? Porque se você ficar desligado, se você ficar sem seu salário, sem seu emprego, você precisa se preparar, você precisa correr para poder se engajar de novo, certo? Então tipo assim, é efeito dominó, não tem jeito, né? O que a gente acredita, e aí essa que é a ideia de a gente estar passando esses conteúdos e a gente quer ajudar os nossos seguidores, é que eles entendam que não precisa chegar nesse momento, não precisa perder o emprego ou começar errado se você está no início da sua carreira e depois ficar perdido, né? Faça parte dos 7%, sabe? Se prepare, esteja apto, né, a ter uma boa posição no mercado de trabalho e mudar o jogo, né? Não é você que quer o emprego, é o emprego que quer você. As oportunidades vão atrás de você. Porque existem alguns profissionais no Brasil que as pessoas lembram. E você acha que eles lembram por quê? Obviamente que o cara tem muitas habilidades, ele ou ela, né? O profissional ele tem muitas habilidades. E quanto mais habilidades ele tiver, dificilmente ele vai ficar, não é uma regra, mas dificilmente ele vai ficar sem nenhuma oportunidade, sem estar trabalhando, entendeu? Exatamente, é a lei da oferta e da procura, né? Por isso os 7%. Exatamente. Então, quanto mais você tem a oferecer conhecimento, o que é atrativo para o mercado, em termos de otimização e de custos, quanto mais você vai ser procurado. É a lei da oferta e da procura. O que tem muito conhecimento, que todos tenham o mesmo conhecimento, já não é tão a procura, né? E deixa de ser tanto a oferta. Exatamente. Então, você já falou um pouquinho que realmente quando a gente chega no limite até de uma demissão, não é o melhor momento ou não é esperado, não é recomendado se esperar chegar até esse ponto para começar a investir. Então, qual é o melhor momento para investir na carreira profissional? A todo momento. Eu acho que a partir do momento que você começa a trabalhar, você tem que estar sempre de olho no o que eu posso oferecer. Qual é a minha posição? Hoje eu estou na posição X. Então, o que eu posso oferecer mais? Né? O que eu posso aprender que eu possa agregar nas minhas entregas? Né? E quando a gente fala dos 7%, né, o 7DMA, são as pessoas que sabem desenvolver, sabem modelar e sabem analisar. Então, se eu comecei na engenharia de produto pelo CAD, vou começar a estudar técnicas de desenvolvimento de produto, peça plástica, sheet metal, enfim. Se eu sou engenheiro, se eu estou aprendendo engenharia de produto, vou começar a aprender ao CAD e, na sequência, o CAI. Né? Porque o CAI é um complemento. Né? Porque você precisa das noções básicas de CAI para você saber se você está direcionando o seu produto da maneira correta, se está desenvolvendo ele da maneira correta. Né? Então, a todo momento,
está na sua vida ativa, profissional, você tem que estar sempre buscando melhores oportunidades e estudar sempre. Sempre estar evoluindo. Sempre, 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 sempre. Sim, sim. Como já falamos até no início do vídeo, a gente está na condição de estudante. Então, a gente Exatamente. nunca vai parar de estudar, seja qual for a área, principalmente não a área de tecnologia. Nunca podemos deixar de estudar, porque o mercado e o mundo está evoluindo a A passos cada momento. largos. Então, não podemos deixar se estagnar ou Uhum. deixar se conformar com o conhecimento que tem hoje. Sempre, a todo Sim. momento, evoluir, e a todo momento da carreira profissional, porque isso com certeza vai ser gratificante. Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. E, Anderson, quanto tempo necessário para um profissional se tornar um especialista? Depende de cada um. Tem algumas pessoas que têm mais, que estão mais propícias estão mais abertas a aprender determinadas habilidades, né? Por exemplo, no CAD, tem algumas pessoas que têm mais dificuldade, não conseguem entender o 3D, né? Não conseguem visualizar por onde começar a sua peça, porque você precisa começar a peça estrategicamente, né? Você precisa ter uma árvore booleana que você pode mexer, né? A todo momento ali, você não comprometer as operações anteriores, ou comprometer de forma muito, muito simples, que você pode corrigir rápido. Então, para um profissional chegar à excelência, na minha opinião técnica, tá? Na minha opinião técnica, em qualquer área, isso em qualquer área, para uma pessoa chegar a virar expert, precisa pelo menos de 5 anos para poder esse profissional ele está habilitado, sabe? Porque está bem. Obviamente que esse período você tem que estar estudando, você tem que estar evoluindo, você tem que estar. Tá? E quanto mais você demora, é pior. Quanto mais você demora para começar, mais dificuldade você vai ter, mais velho você fica, mais oportunidades você perde. Então, por isso que é importante começar o quanto antes, ter essa consciência. Se eu quero entrar na engenharia de produto, eu preciso entender o que significa 7DMA. Eu preciso estar preparado, entender esse método, né, para poder eu estar dentro do jogo, entendeu? Então, é um período que não é pequeno, né? Então tem que começar o quanto antes. Sim, com certeza. Não é algo que é fácil, por isso que nem todos estão inseridos nesse grupo, e Uhum, algo que uhum. realmente leva tempo, esforço. Então, o Exatamente. quanto antes você Uhum. entende essa visão, o quanto antes você entende como o mecanismo está rodando, como o jogo está rodando, antes E aí você você. corre atrás para estar ao lado desse grupo, que Isso, realmente é a minoria. exatamente. E uma coisa interessante, Gabriela, para você acelerar o seu desenvolvimento, para você aprender mais e mais, você tem que estar inserida dentro de um ambiente onde você aprende. E você viveu e vive isso com a gente, Sim, né? Então sim, isso faz toda a diferença. Quanto mais você está, quanto mais você está dentro de um ambiente onde tem pessoas de engenharia de produto que sabem modelar, que sabem fazer análise, você aprende muito mais, né? E dentro de sim, um programa como esse, é um ambiente perfeito para você evoluir, entendeu? Então, sim. faz todo A, sentido. a prática e a experiência profissional, junto com bons profissionais, também leva à excelência, né? Uhum. Então, o conhecimento é muito mais acessível você ter um conhecimento, mas quando você tem a prática, você tem a excelência, digamos assim, você consegue realmente dominar aquele assunto, dominar aquele ambiente, dominar aquele tema que você está lidando. Então, isso em todas as áreas, principalmente Com também certeza. no tema que a gente está falando. E Anderson, falamos um pouco sobre, e trouxemos exemplos muito legais sobre essa realidade de falta de tempo. Agora eu queria que você dissesse alguma dica que você tem de gestão de tempo para quem está iniciando na carreira. Olha só. Primeiro,
se você está... Primeiro você precisa focar em uma área, certo? Então, o 7DMA é um núcleo onde a gente tem os conhecimentos de desenvolvimento de produto, os conhecimentos de modelamento e de pré-análise. Então, se você começou pela engenharia de produto, você precisa aprimorar ela, né? Você precisa... E não esquecer do CAD, entende? Então, se você está aprendendo conceitos, você está trabalhando, está estudando conceitos de engenharia de produto, comece a mexer no CAD. Por exemplo, o CATIA V5, que é um excelente software, né, que nós usamos aqui. E aí você começa a modelar, você começa a mexer e aprender, né? Então, dividir o tempo entre conceitos de desenvolvimento e conceitos de ferramentas digitais, isso é super importante. Entendeu? Então, divide o tempo, caminha com os dois, que vocês vão ter, com certeza, um resultado muito, muito, muito melhor. Porque uma vez sabendo desenvolver e modelar, e aí aprendendo conceitos de pré-análise, você pode ter certeza que todo profissional que tiver esse conceito, souber esses conceitos, estará muito mais apto a ter muitas oportunidades no mundo inteiro. Sim, como você mesmo falou, não é a necessidade apenas de um país específico, é a necessidade global. E o 7DMA contribui, você mencionou um pouco, então me fala mais, o 7DMA contribui para a gestão do tempo? Sim, porque, olha só, o que é que você tem que fazer? Nós sabemos que precisamos estudar, certo? Então, precisamos ter... o 7DMA, ele engloba alguns módulos. Então, módulo de desenvolvimento de produto, módulo de modelamento e de pré-análise. Então, você vai começar a estudar um desses módulos e startar o outro módulo, né? E aí você vai fazendo a gestão do seu tempo, porque um complementa o outro, né? Um profissional hoje, isso é uma tendência, muitas pessoas, algumas pessoas trabalham já dessa forma, mas o mercado já está pedindo esses profissionais com esse perfil, porque as empresas elas querem contratar mais por menos, né? Elas precisam economizar. E o mundo é competitivo hoje, tem muitas empresas fazendo os mesmos produtos, nos mesmos segmentos. Então, aonde é que ele tem que começar a economizar? Também no HH, né? Então, o 7DMA, ele é um método, né? Existe uma metodologia para ensinar esse método de trabalho, e dentro dele tem uma gestão de aprendizado passo a passo, né? Onde você consegue desenvolver sequencialmente. Show de bola, com certeza. E assim, um profissional mais completo. Todos os profissionais têm esse desejo de chegar nesse lugar, Com certeza. porque realmente é quando você está bastante preparado, você tem oportunidades até que você não esperaria que fosse ter na sua carreira e acaba tendo. Sim. Como você mencionou também, de um profissional que trabalhou junto à Docec e hoje já está em uma outra oportunidade. E assim, e tudo isso abre portas. E é interessantíssimo você ter, por mais que você esteja até numa condição cômoda ou não, abrir portas é interessantíssimo. Então, você ter essa prioridade, esse desejo e organizar o tempo que é possível, por mais que tenha uma jornada de trabalho dura, por mais que seja algo distante, assim, de ter essa visão, mas consegue. É possível e é algo gratificante, realmente. Então, eu agradeço você por ter compartilhado essas experiências aqui com a gente, trazer um pouquinho do 7DMA, que é um método excelente. Então, que venham mais, né, dúvidas, enfim, sobre esse tema, pois é algo que é uma dor de muitos profissionais, é uma dor a questão do tempo. Então, acho que é algo interessantíssimo da gente ter abordado.